Deus é bom. Vamos abrir a Bíblia em João 14, versos 16 a 18. Estamos entrando aí num período, né, no nosso Brasil. Vai ter semana que vem já feriado de carnaval. Rapaz, a gente já vai chegando no carnaval, tá passando rápido, hein? E aí, é importante nós abordarmos... Obrigado, meu irmão. Mas assim? Pronto. É importante nós abordarmos sobre o Espírito Santo, né? Porque é um tempo de festa da carne, onde tudo é liberado, tudo é do jeito que a gente vê aí nessa cultura brasileira. Então é importante nós termos o conhecimento e a ciência de quem é o Espírito Santo, qual a função dele nas nossas vidas. Quem precisa aqui do Espírito Santo, em nome de Jesus? Quem precisa? Amém? E o texto de João, capítulo 14, ele é um texto profundo, esclarecedor para os nossos corações. Versículos 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Vamos orar? Pai amado, Tua palavra é maravilhosa, é viva, poderosa, profunda. E Pai, nesse período que estamos começando aqui no nosso país, que precede aí essa festa do carnaval, que o Senhor proteja o Teu povo, livre as pessoas do mal, especialmente os Teus servos que levam em consideração a Tua palavra e o Teu amor. Livre as nossas famílias de toda seta do inimigo e que possamos, ó Deus, estar levando em conta tudo que a Tua palavra nos ensina, nos orienta, nos conduzindo à prática constante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que a gente acabou de ler, João 14, versos 16 a 18, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Vamos ver o versículo 15, o que é que diz? O que começa essa perícope, que Jesus promete o Espírito Santo. Mas olha como é que ele começa. Ele começa com o versículo 15, que ele diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vamos ler todos juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí logo em seguida ele começa dizendo: E eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador. Perceba uma condição nas entrelinhas. Se vocês me amam, vocês vão guardar meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que Ele vos envie o Consolador. Percebeu? Primeiro eu tenho que ter uma atitude: guardar os mandamentos. Eu amo a Jesus, eu vou guardar os mandamentos. Quem ama Jesus aqui? Se a gente ama, a gente tem que guardar. E se a gente guarda, Ele envia o Consolador para nós. E a gente acabou de ler que estará com a gente e dentro de nós. Mas ele usa um termo na língua grega interessante: Paráclito. Paráclito. Esse termo é um termo utilizado para definir o Espírito Santo e é um termo extremamente abrangente. Ele é multiforme, ele tem vários significados. Paráclito é aquele que consola, aquele que ensina, aquele que adverte, aquele que auxilia.
Por isso que quando a gente dá a bênção apostólica no domingo à noite, a gente fala, né? Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, o nosso Paráclito. E aí a gente vai entender o porquê é que o Espírito Santo é tão importante na vida do servo de Deus, da serva de Deus. Primeira coisa que nós devemos levar em consideração, meus irmãos, o Espírito Santo é Deus. Para algumas igrejas por aí, que não são batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, não são igrejas históricas nem reformadas, da reforma protestante, para algumas igrejas que têm o título de igreja, eles não aceitam o Espírito Santo como Deus. Tem igreja que é unicista. Deus, ele aparece como Espírito Santo, como Jesus, mas Deus é a mesma pessoa. É tudo uma coisa só e não existe o Espírito Santo. É como se fosse assim, Jesus quando morreu foi Deus que morreu, e o Deus que está no céu não tinha Deus, só era esse Deus que morreu. É uma confusão que vai negando a própria palavra. E aí a gente vai entendendo, meus irmãos, que é necessário sempre estarmos relembrando ao nosso coração e à nossa fé quem é o Espírito Santo na vida do cristão. Porque quem nos conduz aqui na terra é o Espírito Santo. Quem tem o nome que tem poder é o de Jesus. Quem morreu por nós foi Jesus, mas é o Espírito Santo quem está conosco. E ele tem atributos, sendo ele Deus. Um dos atributos do Espírito Santo, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Olha como diz o texto. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vou ler mais uma vez. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, toda vez que você estiver na Bíblia, e você vê o nome Espírito com a letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Letra minúscula, o Espírito humano. E se você tiver com a Bíblia que está falando o Espírito eterno com E minúsculo, erro de grafia. Era para estar com o Espírito com a letra maiúscula, que é respeito a Deus. Os escribas, só para nós termos ideia, os escribas, quando eles iam fazendo cópias dos textos sagrados, eles usavam uma pena, uma caneta da época especial, só para o nome de Deus. Alguns banhavam até a ouro essas canetas. E outros mais extremistas ainda, eles faziam o seguinte: quando escreviam o nome de Deus uma vez, eles quebravam a caneta e já descartavam, porque não podia ser mais usado de novo, de tão precioso que é o nome de Deus. E aí a gente observa que o Espírito Santo é Deus, e um dos atributos do Espírito Santo é eterno. Amém? E nesse fato dele ser eterno é porque ele é pré-existente. Ele existe antes do mundo. Ele coexiste com Deus. É a terceira pessoa da Trindade, mas não é a terceira pessoa em questão de hierarquia ou de nível, porque Deus é o unitrino Deus. É mistério de fé. Você não vai conseguir explicar mais do que isso. Pode ler à vontade. E tem livro sobre isso, né, pastor Jailton? Haja livro explicando sobre isso aí. Mas a conclusão que a gente vai chegar é um mistério de fé. A gente crê porque é mistério. E se a gente soubesse tudo, quem seria Deus seríamos nós. Ele é Deus, por isso é insondável. Eu assisti um podcast semana passada, e no podcast o arqueólogo, foi até o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, ele estava explicando sobre a dimensão do universo. Ele tem bordas, tem um fim, o universo, onde a galáxia que a gente mora está, a Via Láctea. Existe um fim desse universo, sendo que a Bíblia diz que Deus está acima dos céus.
o universo que a gente mora não comporta Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele se esvaziou de si mesmo como Deus, para poder ser compactado do tamanho do ser humano. Isso é um mistério de fé, irmão. É poder demais. E o Espírito Santo coexiste desde a eternidade com Deus. E a gente vê que ele é eterno, mas ele também é onisciente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Deixa eu ver se, olha lá, ó. Senão seu próprio Espírito, está vendo, ó, que é letra minúscula? Que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ali está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito, letra E maiúsculo. Então, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. As coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos ver o verso 12. E o verso 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, está vendo, minúsculo, e sim o Espírito que vem de Deus. Está vendo que não é o próprio Deus? É o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus. Então é o Espírito Santo que vem de Deus, que é tão Deus quanto Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é que nos foi dado gratuitamente? Jesus Cristo. Por meio dele é que a gente conhece a Deus, tem acesso a Deus e a salvação eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí a gente observa que na sua onisciência, ele vai também, eu vou abrir aqui o versículo, deixa eu pegar aqui rapidinho. Em Romanos 8, 26, pode anotar esse texto aí para vocês, tá? Romanos 8, 26, olha que texto maravilhoso. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Se tem um tempo que a pessoa é tentada é nesse carnaval, é ou não é? É tudo liberado do que você imaginar. Nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar, nem orar a gente sabe, ó, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Está vendo? Ele vai orar por nós, e na sua onisciência, ele vai saber das coisas que a gente precisa antes da gente pedir. Então ele vai interceder por nós, por ele ser também onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí quando ele pede, dizendo que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo vai interceder por nós, para que Deus nos dê, conforme a sua boa vontade, perfeita vontade e agradável vontade, aí a gente vai ver que o que Deus tem para nós, de verdade, quem aqui já pediu algo ou alguém a Deus, de tal jeito e Deus deu melhor? Levanta a mão aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é bênção? A gente estava falando sobre Ana, né, domingo. Ana pediu um filho varão, Deus deu para ela, foi quem? Sacerdote, profeta, Samuel, que acumulava até a função de rei antes de ter rei. Deus dá mais, e ainda deu mais 3 filhos depois. E aí, meus irmãos, nós vamos observar a grandeza do Espírito Santo para as nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. E ele tem outro atributo. Isso aqui são atributos.
Lucas 1:39. Lucas 1:39. Como é que diz ali? Vamos ler todos juntos? Eu botei a referência certa. Eu botei a certa e falei a errada. É 1:35. Vocês ficam aí me aperreando, tá vendo? Vamos lá. Olha como é que diz. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha que maravilha, irmãos. Mostrando da onipotência. Ele pode todas as coisas. E ele foi gerado em Maria por um milagre do Senhor na vida dela, porque ele tinha que ser concebido sem pecado. É coisa de Deus, né, irmãos? É mistério de fé. É mistério de fé. E aí a gente observa na sua onipotência, e aqui vai um recado aos pais. Vou até botar aqui, recado aos pais e aos cônjuges que tem algum membro da família, ou até o marido ou a esposa, que ainda não crê em Jesus. A função do pai e da mãe é levar a palavra de Deus até a mente do filho e da filha. A função dos filhos é levar a palavra de Deus até a mente do pai e da mãe. A função da esposa é levar a palavra de Deus até a mente do marido, o marido até a mente da esposa. Mas a função do Espírito é fazer essa palavra entrar no coração. E aí entra a onipotência do Espírito Santo. Porque ele vai poder uma coisa que ninguém pode. E a gente vai ver daqui a pouco o que é que ninguém pode aqui, tá? Mas vamos lá. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Vai mostrar sobre a onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele vai descrever nos outros textos: se eu descer ao mais profundo mar, tu estarás lá. Se eu subir aos céus, tu estarás lá também. Para onde quer que eu vá, o Espírito Santo estará lá. Então, irmãos, quando a gente sente a solidão por não termos alguém do nosso lado, ou até mesmo a gente tendo uma multidão ao redor, mas a gente se sente sozinho, lembre-se, você nunca estará sozinho. O Espírito Santo está presente na sua onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode falar, pastor. Tu leva ali, Tiago. Obrigado. Pastor, podemos voltar a João 14, 16? Aham. É só um detalhe aqui, pastor, para não perder a sequência do raciocínio. É só um acréscimo também. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Na língua grega existem duas palavras que traduzidas significam outro. O escritor aqui, João, não usou a palavra héteros. Hétero seria diferente, né? Ele usou outra palavra que significa outro. Então, quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, esse outro aqui significa e deve ser entendido dessa forma. Outro quer dizer outro da mesma natureza. É isso.
Obrigado, pastor. Excelente observação, irmãos. Porque quando a gente entende que eles são um, e um dia estaremos diante deles, a gente vai ver o tamanho da glória e da bênção, né? E poder agradecer todas as vezes que Ele esteve presente em nossas vidas, naturalmente nós vamos glorificá-lo para sempre. Então o Espírito Santo, Ele é Deus. E aí vem algo fantástico para os nossos corações. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. De que forma ele é uma pessoa? É uma pessoa que tem mãos, olhos. Vocês já viram a inteligência artificial fazendo como é que é um serafim? Que é um monte de disco, cheio de olhos. Parece um monte de anel rodando assim, vários dentro de si, cheio de olhos. A inteligência artificial desenhou como o serafim é descrito no Apocalipse. Você olha assim, mas isso aqui, como é que é isso aqui? Que anjo desse jeito? A gente está acostumado com anjo com asa. De vez em quando aparecem uns anjos na nossa vida, está certo que é uns anjos da asa meio quebrada, meio depenada assim, mas chega, né? Mas chega assim, é diferente demais. Quando a gente vai falar aqui sobre o Espírito Santo como sendo uma pessoa, não necessariamente com os atributos físicos nossos, mas a ideia de persona, com personalidade. E a gente vai ver que ele tem características pessoais. Atos 13, versículo 2. É um texto que nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa, Atos 13, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Separai-me. Veja só, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, repete comigo, o Espírito Santo fala. Isso, eu vou pedir para você falar com um pouquinho de vida. Diga assim, o Espírito Santo fala. Graças a Deus. Irmãos, o Espírito Santo fala com a gente. Pode falar de voz audível do jeito que ele quiser, ele é Deus. Mas ele geralmente fala por sua palavra. Excepcionalmente, fala na nossa consciência como sugestão de pensamento. E rarissimamente você vai ouvir audivelmente a sua voz. Mas sempre ele fala por sua palavra. Por isso o crente tem que ler a Bíblia. Fala para quem está ao teu lado, lê a Bíblia, cabecinha de Jesus. Tem que ler, meu amigo, não tem para onde correr, não. A gente tem que ler a palavra, que o Espírito Santo vai estar falando. Inclusive, tem um texto lá no Novo Testamento que diz que quando estivermos diante dos tribunais, o Espírito nos lembrará o que devemos falar. Outro dia, Tiago, um aluno lá disse: tio, o senhor faz uma oração por mim para eu fazer a prova? Eu disse: faço, meu filho. Senhor, abençoe esse cabeção que vai fazer a prova agora, em nome de Jesus. Abra a cabeça dele na hora da prova para ele responder. Agora, se não tiver nada, aí é com ele e o Senhor. Se ele vai me lembrar é porque eu sei. Pressupõe que a gente sabe. Sim? Não é verdade? Então, eu tenho que conhecer a palavra para poder ser usado pelo Espírito Santo. Ele vos lembrará o que vocês têm a dizer. Se ele vai me lembrar é porque eu sei. E aí eu queria dar uma dica para os irmãos que gostam da palavra, amam a palavra, mas têm dificuldade de decorar onde está na Bíblia. Que isso é uma coisa que deixa a gente angustiado. Meu Deus, onde é que está esse versículo? Eu não consigo lembrar. Irmão, acalma o seu coração. Mais importante do que saber onde está, é saber que está. Amém? É muito mais importante você saber que está lá. Inclusive o pastor Billy Graham, o maior pregador do século passado, o pastor Jair, ele era batista. É assim mesmo. O pastorzão lá, ele não dizia o endereço quando ele estava pregando. A Bíblia diz, porque para o ouvinte que está para se converter, não faz diferença se é 1 Coríntios,
se é Apocalipse, se é Gênesis, se é Êxodo, ele quer saber o que está sendo dito ali. Amém? Era isso aí, ó. É verdade. Já houve um João na Bíblia que era batista. Gostei dessa. Então, ó, o Espírito Santo fala. Mas veja que maravilha. João 14, 26. João 14, 26. Vocês colocam aí para nós, na multimídia. João 14, 26. Tiago, vem cá. A raça que está lá na multimídia. A parte do Senhor. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ó, repete comigo. Ele nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí, ele vai me lembrar e ele vai me ensinar. Quem aqui precisa aprender alguma coisa? Meu amigo, eu aprendo todo dia. Eu aprendo todo dia. Eu lá dando aula para os meninos do 6º ano, o menino chega, nada a ver. Chega, tio, o que é número arábico? Eu lembrava, eu sou de humanas, absolutamente de humanas. Número arábico. Eu disse, meu filho, o assunto é história, não fuja do assunto não. Aí lá, dando aula de história para o menino, número arábico, eu fui olhar, é o nosso número normal. Quem eu não lembrava? Mas não é bom ser lembrado? É bom. A gente aprende que sempre está aprendendo. E a gente tem que ser ensinável para a glória de Deus. Então, irmãos, ele ensina. João 14, 26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, irmãos, é algo maravilhoso para as nossas vidas saber que Ele nos ensina. Você está vendo como Deus é bom? Ele quer que a gente se converta, que a gente entregue a vida a Cristo Jesus, que a gente siga uma nova vida. Mas por a gente ter nascido de novo, a gente tem que ser ensinado. Eu tenho que ser ensinado, você tem que ser ensinado e constantemente. Eu sou pastor, mas eu tenho pastores que me mentoreiam, que me aconselham, que eu peço conselho, orientação. Tem irmãos mais experientes na igreja que eu também peço conselho, peço orientação, porque a gente não sabe de tudo não. No dia que eu fui comprar meu primeiro carro, era um Corsinha Classic, quem lembra? Ô carrinho bom. Fui comprar o Corsinha, chamei um irmão da igreja, que era especialista em injeção eletrônica, entende de carro. Meu filho, você pode ir comigo? Posso, pastor, vamos lá. Chegou lá e disse, ó, esse presta, esse presta, esse presta, aqueles outros lá nem olhe, tem que ser um desses aqui. Então eu vou na ali. Oh, rapaz, passei, eu acho que foi uns 4 anos com o carro, 4, 5 anos, ele não quebrou uma vez, foi do jeitinho que ele disse, não quebra, o senhor faz toda a revisão certinha, ele não vai deixar o senhor na mão. Agora eu procurei o que eu não sabia, se eu não sei eu vou pedir conselho, senão a gente cai no conto do vigário, né? A gente cai na enrolação, mas olha, vamos lá, ele fala, repete comigo, ele fala, ele ensina, ele se entristece. Efésios 4:30. Ele se entristece. E esse texto mostra para nós, irmãos, que é uma característica de quem é uma pessoa. Vamos ler todos juntos? Todos juntos. E entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Tem gente que diz que o Espírito Santo, quem é unicista, acha que Jesus, Deus e o Espírito Santo é uma pessoa só. Eles dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Irmãos, o Espírito Santo não é força de Deus, não é energia, que diz, não, é uma energia. Meu irmão, energia é cega. Pega ali naquela tomada para você ver como ela é. Ela não vai lhe ver não, mas você vai ver ela bem bonitinha. Ela não tem persona, ela não tem características e atributos de uma pessoa, ela não vai pensar, não vai se entristecer, ela vai chicotear quem chegar perto. O Espírito Santo não, ele vai se entristecer quando a gente fizer o errado,
E sabe como é que a gente sabe que ele se entristece? Porque quando a gente faz o errado, a gente fica triste. Quem concorda? Irmão, a gente fez o errado, a gente sabe, cara, isso aqui não está certo. Não é verdade? Você já está ficando triste desse tamanho, meu filho? Misericórdia. É mesmo? Então tá certo. Um dia me perguntaram, pastor, mas o senhor batiza criança de 7 anos? E meu pai estava perto, ele disse, meu filho, me diga uma coisa. Esse seu menino aqui, 7 anos, ele rasga dinheiro? Não. Ele gosta de mentir, enrolar? Vixe! Parece que veio com doutorado. Ah, então ele sabe o que é certo e errado? Então sabe o que é pecado. Não é verdade? E se está se arrependendo e pedindo para ser batizado e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e o pai e a mãe vê que ele tem condição de ser batizado, logicamente que ele não vai ter a maturidade de uma pessoa de 20, 30 anos de idade. Mas ele já tem consciência do pecado. Não é verdade? Então, uma das provas que o Espírito Santo se entristece é que ele, como habita em nós, a gente erra, a gente fica triste. É porque ele habita em nós. A gente errou, a gente também fica, meu Deus, mas por que é que eu fiz isso? Mas que bodega de... Não é possível não, Deus, como é que eu falhei nisso? Mas, irmãos, é da natureza da gente fazer o errado, mas é da natureza de Deus nos ajudar, nos ensinar, para a gente ser cada dia melhor, para a glória do Senhor. Mas olha, outra característica de que o Espírito Santo é uma pessoa, 1ª carta aos Coríntios 12, 11, ele tem vontade. Ele tem vontade. Vamos ler todos juntos? 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, sobre os dons. Então ele tem vontade, ele quer que você seja uma coisa, ele vai fazer do jeito que ele está querendo, vai direcionar. E como é que eu vou saber para a minha vida o que é que Deus quer para mim? Você vai ler a Bíblia, vai estar vindo para a casa do Senhor e vai começando a trabalhar em algum dos ministérios da igreja. Naturalmente, você vai ter mais disposição para algumas coisas e menos para outras coisas. E Deus já vai usar isso como um farol para que você vá se guiando. Mas não existe aposentado na igreja. Todos são importantes. Inclusive a Bíblia fala sobre os idosos, que ainda velhos darão frutos. Então não tem aposentado nesse sentido. Todo mundo é útil na casa de Deus. Quem pode ser útil aqui na casa de Deus? Diga amém. E ele tem essa vontade. E aí nós vamos ver, por último, que o Espírito Santo atua em várias áreas. Gênesis 1, 2, nós vamos ver aqui que o Espírito Santo ele atua, Gênesis 1, 2, na criação. Deixa eu ver aqui, Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele já estava na criação. E uma prova em Gênesis mesmo, sobre a Trindade, é que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fala no plural. Tá? Então, meus irmãos, ele estava na criação. O Espírito Santo atua também em outra área. João 16, verso 8. Esse texto aqui é um texto clássico para os nossos corações. Todos juntos, vamos lá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Olha que maravilha. Ele atua na salvação, convencendo o homem. Inclusive tem um outro texto que diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E a voz do Senhor nesse sentido é de quem? De quem está pregando, de quem está explicando a Bíblia, de alguém que está transmitindo aquela verdade. Ou até mesmo você lendo a Bíblia sozinho e Deus falando ao seu coração. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Perceba que o Espírito Santo ele atua na salvação de uma forma imediata, intencional, proposital, ativa. Para convencer alguém, o argumento tem que ser bom, sim ou não? Quem já assistiu uma série que tem Law e Order? Eu acho que é assim que se fala. Né? Ralph Norris. Lei e ordem. E aí é interessante porque lá, rapaz, é cada argumentação. Você vai vendo, meu irmão, de onde é que tiraram uma coisa dessa aqui? Convence para o certo, convence para o errado, mas convence. Você olha assim, como é que pode uma coisa dessa? Agora, nada é mais poderoso do que convencer um pecador dele que ele precisa se arrepender. Por isso, toda vez que alguém se converte na igreja, a gente se alegra. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, imagina. Glória a Deus. Isso deve me motivar para eu trazer um amigo para a igreja, trazer meu vizinho para a igreja, um parente para a igreja, minha família, meus filhos para a igreja. Isso tem que nos motivar para que a gente queira encher o céu. E isso vai fazer com que eu queira a cada dia ver outras pessoas sendo salvas. Eu vou pregar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Não é a minha chateação, nem minha apurrinhação no pé do ouvido, não, é o Espírito Santo. E é o nosso testemunho, tá certo? Vamos lá. O Espírito Santo atua em várias áreas, outra delas, 2 Coríntios 3:18. Ele atua na santificação. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Rapaz, é forte, hein? Vou ler de novo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glória a Deus. Na filosofia cristã, há uma frase que diz que nós somos fruto de uma realidade primeira. Eu acho bonita essas frases assim. Nós somos fruto de uma realidade primeira. E aí, com o passar do tempo, os teólogos foram falando outros pensamentos e dizem que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Porque o nosso corpo é finito, mas nosso espírito não tem fim. E aí, a gente dependendo do Espírito, a gente vai perceber que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra nos nossos corações. Amém? E aí, ele atua também em outra área, além da santificação. E nesse período de carnaval nós vamos trabalhar sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas, que é tão colocado de lado, é a santificação. É necessário a gente passar constantemente por essa escola da santificação, que dura a vida inteira. Imagina, Tiago, você ficar o resto da vida no 9º ano. Eu vi um rapaz falando esses dias na internet que estava lá no supletivo, né, que agora faz o 2º grau, né, tira o 2º grau, que é o nível médio, em 3 meses. Agora está desse jeito. Aí o pessoal está reclamando, rapaz, eu perdi 3 anos da vida, podendo fazer outra coisa, tá? Mas imagine o nível que a pessoa sai com 3 meses de estudo do negócio que é 3 anos.
Mas vamos lá, e ele disse que estava lá estudando, e aí ele tinha parado na 8ª série, que hoje é o 9º ano. E aí quando foi para a primeira série do nível médio, chegou lá, a primeira aula foi física. Aí perguntou lá, um carro vem a 72 km por hora, eu vou chutar os números aqui, viu? Que eu sou de humanas. Um carro vem a 72 km por hora, e ele vai do ponto A ao ponto B, nessa velocidade, 72 km por hora. Quanto tempo ele leva do ponto A até chegar no ponto B? Aí ele disse que o pessoal ficou lá. Hã? Aí teve um lá que levantou a mão e disse, leva 38 minutos. Aí, certa a resposta. Aí o cara já calculou, tal, e no intervalo, o menino foi lá nele e disse, rapaz, você é inteligente demais, como é que você conseguiu calcular esse negócio tão rápido? Ele... Também, meu amigo, 8 anos na mesma série, uma hora eu aprendo. 8 anos, não é possível que não decore, não é possível, não, foi em doutorado já no ramo. Mas, além de nos santificar, o Espírito Santo, ele atua no ministério. No ministério. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Esse texto é maravilhoso. Ele vai nos mostrar como é que o Espírito Santo faz. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E também, vamos lá, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A gente vai ler até o 7 agora. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E aí depois vai vir uns para pastores, outros para mestres, outros para doutores. E aí vai ter depois a lista dos dons, dom de cura, dom de oração, dom de... É um monte de dom. Porque ele atua no ministério. E é o seguinte, o pastor foi designado para ser o pastor. Não é que ele vai ser melhor do que quem cuida das crianças no ministério infantil. É só função diferente, mas o corpo tem que funcionar. E não é todo mundo que leva jeito com criança, quem concorda? Não é todo mundo. Não é todo mundo que leva jeito para cantar, quem concorda? Diga amém. Porque tem gente que vai cantar nas igrejas, a gente vê na internet, desafina até batendo palma. Quando termina de cantar... Foi para Deus, irmão. Desculpa qualquer coisa. Um nojo desse para Deus, oxê. Não, meu irmão. Seja o melhor para Deus, sim ou não? Lógico, tem que ser o mais excelente para Deus. Amigo, conversinha. Foi para Deus, irmão. Não, só miséria, só Deus mesmo. Só a graça do Senhor. Mas olha, irmãos. João 14, versos 16 a 18 diz... E eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Só esse. Ele é o nosso Consolador. Nesse mundo de trevas que a gente vive, nesse mundo de desencantos e desesperanças, Ele nos consola. Ele nos anima, Ele renova nossa força hoje para a gente viver amanhã mais um dia, em nome de Jesus, com esperança que vem do céu. E Ele vai nos fazendo de glória em glória, caminhar na nossa fé, na dependência do Espírito. O nosso desejo é que Deus use pessoas, pelo Espírito Santo, para falar aos nossos corações e nos animar na nossa caminhada. E que você seja também usado por Deus, pelo Espírito Santo, para ajudar outras pessoas. Porque, irmãos, nunca foi tão fácil ser luz. E Deus quer usar a gente para ser sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que você orasse pela pessoa que está aí do seu lado agora. Ora por essa pessoa, pedindo para Deus abençoá-la, enchê-la do Espírito, ajudá-la na sua caminhada de fé, suprir suas necessidades, trazer paz ao coração, em nome de Jesus, porque nós precisamos, irmãos, precisamos do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas.
O Espírito Santo é o Paráclito, ele está ao nosso lado para nos ajudar. Pai querido, queremos louvar teu nome pela tua palavra nesta noite. Só o Senhor sabe, Deus, a luta que cada um tem passado, as aflições, os questionamentos. Alguns estão esperando há muito tempo uma resposta de oração. E, Pai, às vezes a gente cansa, porque nós somos gente e precisamos da tua misericórdia, Pai. Visita o teu povo, enche de alegria o coração, de esperança, que o teu povo vá crescendo de fé em fé, de glória em glória, fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Que ao acordarmos possamos saudar o Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo que está ao nosso lado, para vivermos, Senhor, tua vontade aqui na terra. Pai querido, abençoa os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Tu sabes também o que cada um dos teus filhos e filhas precisam, do teu consolo, da tua cura. Tantos traumas alguns levam, tantas tristezas e decepções. Mas o Senhor faz novas todas as coisas, Senhor. Renova-nos, nos conceda uma noite de paz, de serenidade. Que teu nome no final de tudo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, domingo estaremos aqui às 9 horas da madrugada, na Escola Bíblica Dominical, e à noite às 18h30 teremos o nosso culto. Estejam em oração, orem também pelo acampamento de jovens que vai ser ainda semana que vem, mas já está chegando, para que seja um tempo maravilhoso para a nossa juventude também, tá certo? Glória a Deus. Estenda as suas mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Se Deus é por nós e a vitória é nossa, aplauda a Jesus, Ele é maravilhoso. Deus abençoe a todos.